Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 26 de julho, o nosso texto está no livro de Juízes, no capítulo de número 9. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós? Ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou para Abimeleque, porque disseram: É nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram a Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. E dizendo-o a Jotão, foi este, pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou, e disse-lhes: Ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores a ungir a si mesmo um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: Deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se, na verdade, me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade procedeste, fazendo rei a Abimeleque, e se fizeste bem para com Jerubbaal e para com a sua casa, e se com ele usaste conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós, desprezou a sua vida e vos livrou das mãos dos midianitas, porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, mataste a seus filhos, 70 homens sobre uma pedra, e a Abimeleque, filho de sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se em verdade e sinceridade usaste com Jerubbaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas, se não, saia fogo de Abimeleque, e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu, e foi-se a Beer, e ali habitou, por medo de Abimeleque, seu irmão. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubbaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que lhe corroboraram as mãos para matar os seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscada sobre o cume dos montes, e a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltavam. E contou-se a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebede, com os seus irmãos e passaram para dentro de Siquém, e os cidadãos de Siquém se fiaram nele. E saíram ao campo e vindimaram suas vinhas, pisaram as suas uvas, fizeram canções de louvor, e foram à casa de seu Deus, comeram, beberam, amaldiçoaram a Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebede: Quem é Abimeleque? Quem é Siquém, para que o servíssemos? Não
é, porventura, filho de Jerubbaal? Não é Zebul, seu mordomo? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém. Pois, por que razão nós o serviríamos a ele? Ah, se este povo estivera na minha mão, eu expeliria a Abimeleque. E Abimeleque se disse: multiplica o teu reino e sai. E ouvindo Zebul, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebede, se acendeu a sua ira. E enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles fortificam esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscada nos campos. Levanta-te pela manhã ao sair do sol, e dá de golpes sobre a cidade, e eis que saindo ele e o povo que tiver com ele contra ti, faze-lhe como alcançar a tua mão. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia, e de noite puseram emboscada contra Siquém em 4 bandos. E Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade, e Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantaram das emboscadas. Vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: eis que desce gente dos cumes do monte. Zebul, ao contrário, lhe disse: as sombras do monte vês por homem. Porém Gaal ainda tornou a falar e disse: eis ali, desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonemim. Então lhe disse Zebul: onde está agora a tua boca com a qual dizias: quem é Abimeleque, para que o servíssemos? Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, peço-te, peleja contra ele. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Arumá, e Zebul expeliu a Gaal e a seus irmãos, para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo, e o disseram a Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu em 3 bandos, e pôs emboscadas no campo, e olhou, e eis que o povo da cidade se levantou contra eles, e os feriu. Porém Abimeleque e as tropas que com ele havia deram neles de improviso, e pararam à entrada da porta da cidade. E as outras tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo e os feriram. Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade, e matou o povo que nela havia, e assolou a cidade, e a semeou de sal. O que, ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza em casa do deus Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte de Salmão, ele e todo o povo que com ele havia, e Abimeleque tomou na sua mão machados, e cortou um ramo das árvores, e o levantou, e pô-lo sobre o seu ombro, e disse ao povo que com ele havia: o que me vistes fazer, apressai-vos a fazê-lo, assim como eu. Assim, pois, aqui também todo o povo, cada um cortou o seu ramo, e seguiram a Abimeleque, e o puseram junto da fortaleza, e queimaram a fogo a fortaleza com eles, de maneira que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi-se a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela e fecharam após si as portas e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu, e chegou-se até a porta da torre para o queimar. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao seu moço que levava suas armas e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que se não diga de mim que uma mulher o matou. E seu moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim, Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles. E a maldição de Jotão, filho de Jerubbaal,
veio sobre eles. Livro de Atos, capítulo de número 13. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para o Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, já acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Paulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Mesmo assim, neste mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele e, andando em roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga, no dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Varões e irmãos, se tende alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo, pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo, de Israel, escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. Com um braço poderoso tirou-os dela e suportou seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízo até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu, por 40 anos, a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei Davi, o qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Varões, irmãos, filhos da geração de Abraão e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação, por não terem conhecido a este, e os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E, embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto, e havendo eles cumprido todas as coisas que dele estava escrito, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele, por muitos dias, foi visto pelos discípulos
que subiam com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E vós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei, pelo que também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei. Porque eu opero uma obra em vossos dias, obra tal, que não crereis, se alguém vô-la contar. E saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que até no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortava a que a promessa na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. E te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra de Yahvé, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora de seus limites, sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés. Partiram para Icônio, e dos discípulos estavam cheios da alegria e do Espírito Santo. Livro de Jeremias, capítulo de número 22. Assim diz Yahvé: desce à casa do rei de Judá e anuncia-lhe esta palavra, e dize: ouve a palavra de Yahvé, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos e o teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz Yahvé: exercei o juízo e a justiça e livrai o espoliado da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar, porque se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão no lugar de Davi sobre o seu trono, em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvidos a essas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz Yahvé, que esta casa se tornará em assolação, porque assim diz Yahvé acerca da casa do rei de Judá. Tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas, porquanto preparei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. E muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um a seu companheiro: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então responderão: porque deixaram o concerto de Yahvé seu Deus e se inclinaram diante dos deuses alheios e os serviram. Não choreis o morto, nem lamenteis, chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porventura, assim diz Yahvé acerca dos filhos de Salum, filho de Josias, rei de Judá:
que reinou em lugar de Josias seu pai, e que saiu deste lugar. Nunca lhe tornará mais, mas no lugar para onde o levaram cativo, morrerá e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário do trabalhador, que diz: edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, e abre janelas e está forrada de cedro e pintada de vermelhão. Reinarás tu só porque te encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não te exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe obedeceu bem. Julgou a causa do aflito, do necessitado, então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me? Dizia Yahvé. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam, senão para a tua avareza, para o sangue inocente, a fim de derramá-lo, e para a opressão e para a violência, a fim de levar isto a efeito. Portanto, assim diz Yahvé, acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não lamentarão por ele, dizendo: ai, irmão meu, ou ai, minha irmã, nem lamentarão por ele, dizendo: ai, Senhor, ou ai, ou eis aqui. Nem lamentarão por ele, dizendo: ai, Senhor, ou ai, majestoso. Em sepultura de jumento sepultarão, arrastando-o e lançando-o para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama, e levanta a tua voz em Bazã, e clama desde Abarim, porque estão quebrantados os teus namorados. Falei contigo da tua prosperidade, mas tu disseste: não ouvirei. Este é o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores e todos os teus namorados irão para o cativeiro. Certamente então te confundirás e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, quão lastimada será quando te vierem as dores e os ais como a da que está de parto. Vivo eu, dizia Vé, que ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria. E te entregarei na mão dos que buscam a tua vida e na mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos caldeus, e lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu à luz numa terra estranha, em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra para a qual eles levantam a sua alma para lhe tornarem, a ela não tornarão. É, pois, este homem Jeconias um vil utensílio quebrado ou um utensílio de que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora e ele e a sua geração e arrojados por uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra de Yahvé. Assim dizia Yahvé: escrevi que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prospera dos seus dias, nem prosperará algum da sua geração para se assentar no trono de Davi e reinar em Judá. Amém? Vimos então os nossos textos de hoje, texto extremamente extenso, né? O nosso tempo já se vai, mas podemos perceber na parábola de Jotão que quando os bons se recusam a governar, os tiranos encontram espaço para o seu governo. Em Atos, nós percebemos que o jejum e a oração nos preparam para falar com ousadia da palavra do Senhor. E aqui em Jeremias 22, nós precisamos aprender a dar voz, a dar atenção à voz do Senhor, mesmo quando estamos em grande prosperidade, quando tudo vai bem. Ainda assim é necessária obediência. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, nós te louvamos, te bendizemos pelo teu amor e a tua misericórdia. Ensina-nos, ó Deus, uma obediência capaz de nos fazer, Pai, ser humildes e reconhecer a tua soberania, mesmo em tempos de prosperidade. Que nós possamos, Pai, através de oração e jejum, proclamar que o Senhor é bom e entender que não há outro além de ti. Pai, nós precisamos do Senhor, fica conosco. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Shalom.